E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lamec e hoje a nossa aula vai ser sobre conjuntos numéricos. A gente vai aprender hoje aqui alguns detalhes básicos sobre o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais e o conjunto dos números reais. Também a gente vai ver como é que o IF coloca uma questão sobre esse assunto numa prova, beleza? Então vamos lá. O primeiro conjunto que a gente vai ver é o conjunto dos números naturais. Nada mais é do que o conjunto que a gente utiliza para fazer contagens, né? A partir do zero. E esse conjunto, ó, repare que tem reticências ali que indicam que ele é infinito, ou seja, ele não tem fim. Tem gente que acha que o conjunto é do 0 até o 9, até o 10, como a gente viu na aula passada, sobre sistema de numeração, onde a gente conheceu os algarismos. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a gente com esses algarismos forma os números. E aí com esses números a gente vai ordenando eles e vai vendo que sempre vai ter um após o outro, né? Então por isso que ele é infinito, tá? Não termina no 9 nem no 10, vai até o infinito, mas ele começa no 0, certo? E é importante saber disso porque primeira coisa que a gente vai perceber é que todo número ele tem um sucessor e um antecessor. Antecessor é aquele número que vem imediatamente antes, anterior a ele. Por exemplo, o antecessor do número 6 é o número 5, tá? Mas você repare que o número 0, ele não tem antecessor. Por quê? Porque ele é o primeiro. Então a gente diz que nesse conjunto o número 0 é o único número que não possui antecessor. Todos os outros têm, menos o 0. Agora, todos os números, ele tem o que vem depois dele. Esse que vem depois, a gente chama de sucessor. Antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois. Imediatamente depois. Então, o sucessor do 8 é o 9. Tá? Então, é o que vem imediatamente depois, que vem logo na sequência. Falar em sequência, a gente também tem a definição de números consecutivos, que são aqueles que, quando você tem uma sequência de números onde não falta nenhum no meio deles. Por exemplo, 4, 5, 6 é uma sequenciazinha de números consecutivos, ó, um logo após o outro, beleza? 27, 28, 29, 30. Então, quando um é sucessor do outro, não falta nenhum entre eles, então a gente diz que esses números são chamados de números consecutivos, tá? Para comparar números naturais ou até outros números que a gente vai conhecer um pouquinho mais na frente, a gente utiliza os seguintes símbolos. Esse símbolo aí, ó, que é o sinal do maior. Esse outro símbolo, ele é o sinal do menor. E esse outro aí é o sinal do igual, certo? Uma dicasinha porque tem gente que confunde esses dois sinais aqui, ó. A parte aberta do sinal sempre vai ficar voltada para o número maior, tá? Então, se o número maior estiver desse lado, parte aberta para cá. Se o número maior estiver do outro lado, ó, então a gente usa esse sinal aqui, porque a parte aberta vai estar virada para o outro lado. Belezinha? O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Ele surgiu da necessidade de se representar valores que são menores do que o zero. Foi quando surgiram justamente os números negativos. Veja que esse conjunto tem reticências no início e no fim. Significa que esse conjunto ele nem tem início nem fim, certo? Aqui a gente tem o zero, exatamente na metade do conjunto, à esquerda dele os negativos, à direita os positivos, e é importante ressaltar que o número zero, ele nem é positivo e nem é negativo. A gente pode organizar esses números aí em uma reta numérica, que nada mais é do que uma reta onde a gente coloca os números todos em sequência, organizados, com a mesma distância de um para o outro. E na reta numérica a gente pode fazer contas, comparações, calcular distâncias, enfim, tem muita coisa interessante para se fazer que a gente não vai perder tanto tempo aqui. Por exemplo, só para dar um exemplo de comparação, numa reta numérica, quando você quer comparar dois números, você pode observar que o número maior ele vai estar à direita. Por exemplo, se eu quero comparar o número menos 6 com o número mais 2, o mais 2 ele vai ser maior, por quê? Porque ele vai estar à direita, certo? Então, sem sinal, se eu fosse comparar 6 com 2, o 6 ganharia, mas na reta numérica você observa que o mais 2 está à direita do menos 6, então ele vai ser maior do que o menos 6, belezinha?
O próximo conjunto numérico é o conjunto dos números racionais. Ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração ou na forma decimal finita ou infinita periódica. Eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Qualquer número que pode ser escrito na forma de uma fração, ele vai ser um número racional. Então, olha aí esse monte de exemplos que eu trago para vocês. Ó, número 6, ele é um número natural, mas como eu posso escrever ele como uma fração, tipo 6 sobre 1, 12 sobre 2, enfim, ele é um número racional também, tá? Poderia escrever na forma decimal, tipo 6,0, né? Também não dá diferença nenhuma, continua sendo 6 e é um número racional. 1,5, eu posso escrever ele em forma de fração, 15 sobre 10 ou 3 sobre 2. 0,34, mais duas formas de escrever, tanto na forma decimal como na forma de fração, a gente vai considerar como sendo número racional. 0,3 pode ser escrito como 3 sobre 10. E esse outro aqui, ó, 0,22222 infinitamente, que pode ser escrito como uma fração 2 sobre 9. Isso aqui é o resultado de 2 dividido por 9. Ele é um número racional. Perceba que nessa metade aqui do quadro, você tem os números escritos em forma de fração. Desse lado de cá, você tem ele na forma decimal, que são esses números que tem vírgula. O que é a forma decimal finita ou infinita periódica? Finita é quando eu tenho uma quantidade limitada, finita de casas decimais. Por exemplo, aqui depois da vírgula eu só tenho um número. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, então é a quantidade finita, contável. Agora, aqui ó, eu tenho infinitas, as reticências estão dizendo que isso aqui está indo até o infinito. Mas você percebe que o 2 está repetindo, então ele vai repetir até o infinito. Isso é o que nós chamamos de dízima periódica. É um número com infinitas casas decimais, mas que apresentam uma repetição, tá? E esse tipo de número é um número racional. Ao contrário dele, vem o conjunto dos números irracionais, que são formados por aqueles números que são decimais infinitos, mas não periódicos, ou seja, eles não apresentam período, não apresentam repetição, tá? Por exemplo, também são irracionais todas as raízes que não são exatas. Então, segue alguns exemplos aí. Por exemplo, raiz quadrada do 2. A gente colocou aqui apenas 6 casas decimais, mas veja que é infinito e não apresenta um número sempre se repetindo. Raiz quadrada do 3, raiz cúbica do 5 e o π, que é o resultado da divisão do valor da circunferência pelo diâmetro, que a gente vai ver em algumas aulinhas aí mais para frente, beleza? Então, aqui alguns exemplos de números irracionais, mas o que você tem que se ligar é que um número irracional, ele é aquele que tem depois da vírgula, infinitos números que não se repetem. Se repetir, aí é racional, tá bom? Bem, o conjunto dos números reais nada mais é do que uma grande salada numérica onde você junta todos os conjuntos anteriores. Então, o conjunto dos números reais, ele é formado pela união de todos os conjuntos anteriores. Quando você junta natural com inteiro, com racional, irracional, tudo isso junto forma o conjunto dos números reais. Então, recapitulando, conjunto dos números naturais, são o que a gente utiliza para contar, que vai do zero para frente, do zero até o infinito, só que somente positivos. Quando eu precisei criar os números menores do que zero, que surgiram os negativos, ao conjunto dos números naturais, eu coloquei os negativos e formei o conjunto dos números inteiros, que é representado aí pela letra Z. Quando eu dividia alguns números inteiros, a resposta nem sempre dava inteiro, dava quebrado, vamos dizer assim. Então, a gente formou um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q, de quociente, que é o resultado de uma divisão. Quando dava um número decimal finito ou infinito periódico, ficava racional. Agora, a gente percebeu que existia alguns números que eram infinitos, mas não periódicos. Aí foi criado um grupo à parte, que é o conjunto dos números irracionais. Veja que eles não se misturam por aí, certo? Um é o oposto do outro. Mas, se eu pegar todos esses números, eu posso englobá-los em um grande conjuntão numérico, que é o conjunto dos números reais, representados aí pela letra R. Beleza? Então é isso. Isso são os conjuntos numéricos que a gente trabalha. E a gente vai ver agora uma questãozinha que apareceu no exame de seleção do IFRN em 2015. Então, a questão dizia o seguinte: primeira questão da prova de matemática era: o texto 1 apresenta vários tipos de números.
Dentre as sequências abaixo, aqui representa respectivamente números dos conjuntos racionais, irracionais, naturais e inteiros. Veja só, primeiro detalhezinho é quando ele fala aqui em respectivamente, ou seja, na sequência. Qual sequência? O primeiro tem que ser racional, o segundo irracional, o terceiro natural e o último tem que ser um número inteiro. Então vão aparecer aqui 4 sequências: 48%, π, 5,0 e 18, 3 sobre 10, 3,14, 2012 e menos 6. Letra C, 0,9, raiz quadrada do 2, 550 e 1,5. E letra D, 2013, 4,5 com a barrinha em cima. O que é isso aí? 4,5 com a barrinha em cima significa que esse 5 é um período, ou seja, um número que está se repetindo. Então esse número seria 4,55555 infinitas vezes, tá? Continuando, menos 71 sobre 100 e 71. Então, sugiro que você dê uma pausa no vídeo agora, analise esses números, tá? E veja qual é a alternativa correta. Se você fez a sua análise, você já deve ter chegado em alguma resposta. Vamos fazer uma análise bem rapidinha aqui desses números, tá? Aqui, eu vou começar de baixo para cima. Você vai ver que 2013, ele tem que ser um número racional. Se você ver, ele é natural. Todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Você pode voltar lá um pouquinho no vídeo que você vai ver que um está dentro do outro. Então aqui está ok. Mas aqui, ó, o 4,5555555 infinitamente, ele vai ser número racional, porque ele é um decimal periódico. Então, ó, isso aqui já mata a letra D. Deixa eu só marcar aqui para facilitar a sua vida, ó. Isso aqui anulou a letra D, tá? Isso aqui também não é natural porque é negativo e se você dividir aqui não vai dar inteiro, tá? Aqui na letra C, você vai ter que 0,9 é racional, ok? Raiz do 2 é irracional, show de bola. 550 é um número natural, mas 1,5 não é inteiro, então isso aqui anulou a letra C. Na letra B, nós temos 3 sobre 10, que é um número racional. 3,14 não é irracional. Por quê? Porque para ser irracional tem que ser infinito e periódico. Aliás, infinito e não periódico, e aqui está finito. Então, esse número não é irracional. Então, sobra para a gente a letra A de amor. Então, 48%, que é 48 sobre 100, é uma fração. Então, show de bola, racional. Π é um número irracional, nós vimos lá no exemplo. 5,0, muita gente poderia ter dúvida aqui, mas 5,0 nada mais é do que 5, que é um número natural. E 18 é um número inteiro, é natural e todo número natural também é inteiro. Beleza? Então, por isso que a alternativa correta é a letra A. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula de conjuntos numéricos, beleza? Qualquer dúvida, qualquer informação, pode colocar nos comentários. Aproveite também para deixar seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque quando eu colocar vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Valeu, bons estudos, tchau, tchau!